Tempos depois, em símbolo ao poder espiritual selvagem livre da floresta dos ancestrais, ele sacrificou um porco. E com o sangue desse porco, os líderes, juntamente com os demais escravizados reunidos, fizeram um juramento. O procedimento desse juramento foi feito com o sangue do porco que Buchmann matou, e foi dado de beber também aos participantes para selarem seus destinos em lealdade à causa da libertação de Saint-Domingue. Os demais sacerdotes exortaram os ouvintes a vingar-se de seus opressores e pôr de lado a imagem do Deus dos brancos da Igreja Católica, e fez apelo a seus deuses. Uma semana depois, 1.800 plantações foram destruídas e 1.000 senhores de escravos foram mortos. Esse é um dos trechos de Escravos ou Escravizados, Haiti, uma história de paixão, de luta e de sofrimento. Obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo haitiano Mário Noel. Aqui nós temos uma recuperação de um trecho do processo de libertação, de tentativa de independência do Haiti, lá em finais do século XVIII, início do século XIX. E aqui então recebemos com muita honra o Mário Noel, que nos brinda com a sua presença do Café com Letras desta semana. Mário Noel, uma honra tê-lo conosco. Olá, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Mário Noel, tu lançaste livro aqui de forma bastante provocativa, o título já inicia de forma muito forte. Escravos ou escravizados, tu mantém essa questão. Ou seja, questionando a condição de escravo que assolou o Haiti, também foi uma realidade brasileira durante muito tempo e principalmente de quase todos os países aqui da América Latina que tiveram esse início como colônia e até hoje pagam de uma forma ou de outra por esse período, no caso especialmente do Haiti ainda mais forte. Eu gostaria que tu começasse então abordando o porquê dessa provocação entre escravos e escravizados. Em 2012, né, quando os haitianos começaram a fazer a travessia para cá, né, as pessoas estão perguntando por quê, né, e os haitianos estão viajando para cá. Mas o povo brasileiro não conhecia o povo haitiano, o Haiti como tal. E quando aconteceu o terremoto 12 de janeiro, né, 2010, né, que a história, né, exalta o Haiti, né, como um país, né, um país negro, pobre, né, da América, né. Enfim, eu tomei a liberdade, né, e consciência de apresentar a história e cultura haitiana. E também a questão do racismo também. Enfim, a pergunta, o título, escravos ou escravizados. Eu tomei a liberdade também de não chamar de escravos. Não éramos escravos. Ninguém nasce escravo, mas éramos escravizados. Então, escravizados de guerra, né? Os colonos europeus, os franceses, né? Ingleses, né? Portugueses, holandeses, né? Então, começando a fazer a mercadoria mercantil, né? Lá na África, né? Assim, nossa travessia para cá, de África para América, né? Começamos a fazer esse trabalho, né? Esse comércio. Antes da vinda dos africanos para o Haiti, há uma população ainda... Os nativos. De nativos, os né? nativos, né? Que, na verdade, a América... Seria uma espécie de índios, como nós tínhamos aqui no Brasil. Né? Nós chamamos de indígenas, o povo indígena, mas eu chamo de nativos. Na verdade, só os colonos mesmo dão o nome de indígena. Foram praticamente devastados esses, né? Tem muito pouco, né? Quando o Cristóvão Colombo, né, começou em 1492, 5 de dezembro, né, com a descoberta da América. Aí começou a explorar. Mas o povo nativo não tem esse costume de ser escravizado. Então, começou a morrer. Aí começa a travessia, né, dos escravos para cá para trabalhar. Né? Avançando um pouco no processo, porque aí acontece como no Brasil, muitos países se revezaram
na exploração do Haiti. Aí tu citas períodos com espanhóis, holandeses, franceses. Depois, predominantemente, ficaram os franceses no controle do Haiti até a independência, que é exatamente ali o trecho que eu abro dos primeiros líderes que tentam, nesse sentido, a independência, e que nós vamos discutir no decorrer do programa, que tu deixas muito claro no teu livro também, que a independência não significou autonomia. É isso. Bom, os primeiros que chegaram eram os espanhóis, né? Depois, os franceses, em 1600, começaram a chegar também na parte do norte do Haiti. Ele chega a ser dividido em dado momento, né? Pelo Tratado de Ryswick, né? Que foi em Ryswick, na Holanda. É um tratado entre Espanha e França para dividir a terra. A parte oriental fica para a Espanha e a parte ocidental fica para a França. Então, uma ilha em dois países agora, uma parte fala espanhol e outra parte fala francês e crioulo. Ainda nós não tínhamos o nome de Haiti no início, né? Era Saint-Domingue, né? Não, na verdade, o que acontece? O povo nativo chama de Haiti. É o mesmo nome, ficamos com o mesmo nome. O Haiti quer dizer terra alta montanhosa. Haiti quisquia o boio. Era o nome dos nativos deram para o Haiti. Quando os franceses, pelo Tratado de Ryswick, aquela parte, os espanhóis chamam de Santo Domingo. Até agora fica a capital da República Dominicana. E Saint-Domingue, a parte da França chama assim. Mas, 1º de janeiro de 1804, não, vamos ficar com o Haiti. Um detalhe que tu citas de forma bastante crítica no decorrer do livro é que, ao mesmo tempo que se deve exaltar as figuras que lutaram pela independência do Haiti, eu vou te confessar que eu tenho uma certa dificuldade de pronúncia dos nomes que estão ali no livro e de memorizar. Eu até citei um deles naquela leitura inicial do programa. Na medida em que eles conquistam a independência, depois eles se apropriam do poder, com uma perspectiva praticamente ditatorial, ou seja, na medida que eu conquistei a liberdade, agora isso aqui é meu. Tu citas até ex-presidentes recentes que, por motivos de impedimentos políticos, foram para o exílio, inclusive na França, e levaram parte do dinheiro do Estado de forma escancarada, quer dizer, não é nem aquela corrupção como nós temos aqui, que é descoberta nas investigações, ou seja, de uma forma escancarada. Isso aqui é meu, eu sou presidente, estou levando e pronto. E o Haiti paga um preço muito caro por aquilo que na história que nós chamamos de cultura atávica, quer dizer, que vem lá dos tempos remotos e que permanece, ou seja, esse caráter atávico cultural no Haiti, de apropriação do bem público como se fosse seu por parte dos gestores, vem desde lá do período da luta de independência. Né? Quando tomava-se a independência em 1804, o Jean-Jacques Dessalines, né, que é o líder principal dos três, né, foi proclamado presidente, né? Depois ele foi proclamado imperador. Ele se intitula, né? Isso, intitula imperador. Aí chegou a divisão das terras. Aí a união dos mulatos e os negros, aí fica assim, ó. Quem vai ficar com a maioria das terras? Então, sei lá, Jean-Jacques Dessalines é negro. E o Pétion, por exemplo, também dos três, ele é mulato. Então, a divisão das terras, da relação entre eles mesmo, fica piorando a união. Então, assim, o Jean-Jacques Dessalines tomou a decisão para ficar com 75% de terra para ele, para si. Mas, enfim, foi assassinado 2 anos depois, né? A questão política. Bom, essa questão política da impasse, né, que virou um círculo vicioso, que vai continuar piorando dia a dia. E o Haiti nunca avança nessa questão. Na tua manifestação agora, tu fazes uma divisão que no livro é bastante insistida e explicada, e as pessoas que lerem a obra poderão entender melhor, mas eu acho interessante explorar isso. Nesse período pré-independência, principalmente no percurso do século XVIII,
o Haiti trabalha muito dentro da perspectiva de brancos, que são os colonizadores, Isso. mulatos. Intitulados mulatos, aqueles filhos de brancos com escravos negros, Isso. ou ex-escravos, que por um motivo ou outro já conquistaram a libertação. Mas há um acirramento muito interessante entre mulatos e escravos, que a rigor, deveriam todos se considerarem negros. Só que há uma costura política histórica muito difícil até se consolidar na independência, essa união que nunca fica tão forte, de certo modo, entre o que tu chama de mulato e até há o nome pessoa de cor, que no contexto brasileiro soa como um preconceito. Quando tu te referes a uma pessoa como pessoa de cor, é que tu quer criar um distanciamento. Ó, ele é de cor. Não, ele não é de cor, ele é negro, ele é pardo, ele é, quer seja, oriental, enfim. Defina exatamente de que cor estamos falando quando se refere à pessoa. Isso no contexto brasileiro soa muito preconceituoso quando fala de cor. Mas aqui é colocado, e aí é possível de compreender, não de forma preconceituosa, muito pelo contrário. Não. Tu usas o de cor porque era uma delimitação da época. Por que acontecia isso? Bom, enfim, quando ela assina a colônia, eram 3 classes sociais, batalhando, brigando entre si, para ver quem vai ficar no patamar, lá em cima. Enfim, fica assim, né? E a questão está melhorando agora no Haiti, né? A partir de... Não, já melhorou. Porque não tem essa questão de preconceito mais. Todo mundo é chamado de negro, mesmo que seja mulato. Claro. Aí eu coloquei aí no livro o fato daquela história como relevância, como disse, como o fato daquela época mesmo. Mas agora, o Haiti é um povo negro, né? Não tem essa questão de mulato, de negro, mas agora, né, é diferente. Então, classes sociais, agora nós entendemos por os ricos, a classe média e o pobre, né? E o pobre que é a maioria. Mas anteriormente, os brancos, os mulatos e os negros. Passada essa breve revisão histórica, e que no teu livro é muito rica, Mário, eu queria recuperar contigo a tua inserção nesse contexto, principalmente no fluxo Brasil-Haiti. Tu vieste num primeiro momento como um missionário religioso dentro da congregação dos freis capuchinhos. Participaste de seminários e por aí afora. Depois tu deixaste, no teu segundo retorno ao Brasil, aí passado lá o terremoto de janeiro de 2010, se eu não estou enganado, aí tu voltaste para cá, mas já numa condição mais autônoma, te casou com uma brasileira e toca uma vida como um cidadão comum, sem aquele envolvimento religioso mais formal. Como foi toda essa transformação? Primeiro, os brasileiros vão lá em missão de paz, tu vieste para cá numa missão religiosa e de aprendizado. Como é que se deu essa tua relação Brasil-Haiti? Esse livro também trata a relação entre o povo do Haiti, né, e o povo brasileiro. Esse intercâmbio, né? Enfim, de 2004, 2006, os brasileiros, né, os soldados, né, brasileiros, né, os soldados latino-americanos também com a união da ONU, né, ajuda no Haiti na questão de uma guerra civil que ia acontecer lá no regime do Jean-Bertrand Aristide, né. Enfim, eu já estava no seminário, né, na República Dominicana, fiz o meu primeiro ano aqui, o ano canônico, 2009 e 2010. E depois viajei para o Haiti em 2012. Mas esse livro trata também essa interligação entre os dois países. Porque esse intercâmbio de cultura, o brasileiro conhece, pouco dos brasileiros conheciam um pouco da cultura haitiana, né? A cultura haitiana, os soldados brasileiros que estão lá sabem a situação. E eu também, naquela época, 2012, eu ainda religioso, saí do seminário em 2013, né, casa em 2015, recentemente, né, mais ou menos 2 anos, né. Enfim, eu vi esse intercâmbio que vale a pena para relatar, né, entre o povo brasileiro e o povo haitiano. Os dois conhecem melhor através de um livro.
porque, enfim, nós mesmo como haitianos nos apresentamos como tal, né? Sem mentira, verdade como na verdade verdade nua e crua, né? Como eu disse, né? E não escondo nada na nossa história e também apresento a cultura para os brasileiros, por isso, enfim. Essa é a minha trajetória. Então, minha experiência aqui já faz 5 anos que eu conheço um pouco, né, a cultura gaúcha, né? Também exalto também a cultura italiana aqui também no livro, que quando eu saí do seminário foi uma família italiana, né? Que me acolheu na casa e me dá uma família, me dá um teto, né? Para morar, né? E a tua esposa é de que origem? Com quem tu casaste? Bom, ela é de Pelotas, mas faz muito tempo que ela mora em Caxias. Nós conhecemos na Universidade de Caxias do Sul, né? Como colega de estudo, né? A gente se conhece. Enfim. Né? E filhos? Filho, eu não tenho filho e não pretendo tê-lo agora. Não pretende ter agora, enfim. Mário, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar um tempo na abordagem do teu livro recentemente lançado, Escravos ou Escravizados. Até eu quero te provocar quanto a alguns conceitos na volta. Agora nós vamos chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, vamos ouvir do Mário Noel, autor de Escravos ou Escravizados, autores... livros, pode ser lançamento, clássicos que por um motivo ou outro tu desejes compartilhar com quem está nos acompanhando neste momento aqui na TV Câmara. A bola está contigo, Mário. Então tá. Bom, o primeiro livro que eu posso indicar é de meu professor Matheus Salvadori, né, que é meu professor de filosofia, né, que me deu a aula de epistemologia. Ele deu aula de filosofia moderna, né? Então ele tratou nesse livro, né, 2 aspectos entre Immanuel Kant, né, e também Hegel, né, George Hegel. São 2 alemães, né? São cânones aí da filosofia, né? Do ramo da filosofia. Bom, a filosofia é nossa vida, é minha vida mesmo, porque eu leio mais livros de filosofia do que tudo. Porque se tu vê esse livro que comecei nas introduções, eu comecei pela filosofia, enfim, da mitologia para logo, para a filosofia, enfim. Então ele tratou, né, 2 aspectos, né, e que Immanuel Kant, né, através de sua filosofia transcendental, né, que nós como pessoa não podemos nos conhecer a si mesmo nem o absoluto, que é mesmo o ser supremo. Mas o Hegel mesmo disse não, é o contraste dele. Então eu disse não, podemos nos conhecer a nós mesmos e o absoluto. Esse é o impasse aí para nós mesmo na filosofia moderna mesmo, tratar, né? Tratar de entender esses 2 clássicos, são 2 clássicos na filosofia. É um tema bastante interessante entre o ser humano e o absoluto. Ainda no campo da filosofia, Mário, já fazendo o gancho de retorno ao teu livro, que é a pauta do Café com Letras essa semana, Escravos ou Escravizados. Tu problematizas na parte final do livro um conceito do Aristóteles, voltado à noção do escravo. Quase que, aí com todo respeito ao nosso filósofo clássico da Grécia Antiga, mas enfim... Ele trabalha com uma ideia de predestinação entre aqueles que serão possuidores e aqueles que serão posse, digamos assim, escravizados. Ele coloca, inclusive, o escravo como parte da propriedade de um homem que vai constituir família e que tem lá suas propriedades. Aí tu questionas, evidentemente, essa colocação. Guardadas as devidas proporções, aqui no Brasil nós temos lá um índice quase que clássico que quase mais da metade da fortuna do país está concentrada num número muito curto de famílias, que correspondem a uma parcela bem pequena da população. Na situação do Haiti, isso é muito pior, né? A desigualdade social. Tu ainda observas dentro da sociedade essa perspectiva de que alguns têm que mandar realmente, outros vão ficar
escravizados ou à margem? Bom, o livro também, eu comecei assim, pelo trecho do Aristóteles, né? Que ele falou, né, que todos nós temos seres que nascem para comandar e seres também para obedecer. E na Bíblia também, se tu vê, ela é normal, a escravidão. Até São Paulo, num trecho que disse a mulher deve obedecer o marido, e os filhos também obedecer ao pai. Também o escravos devem obedecer, né? Então, nossa independência, não tomamos nossa independência com a religião cristã. Então, se o Deus cristão disse que nós devemos ficar como escravos, e o Aristóteles mesmo afirma que deve ter ser supremo, nós dissemos que não. E eu digo que não. Não somos todos iguais. É diferente de raízes, origens. Somos todos iguais. Aí que vem toda a desigualdade social. A desigualdade social. Não podemos ficar, não pode ficar assim. Então, juramos para não ficar assim. É por isso que o Haiti fica o primeiro país negro, independente. E nós não ajudamos também outros países a ficar livres, como Venezuela, né? O Bolívar foi lá no Haiti, naquela época, para tomar a independência. Nós damos homens, soldados, munições. Tu citas a propósito disso, em dado momento do livro, um pacto entre os líderes haitianos com o próprio Simão Bolívar. Sim, e Miranda também. E que teve um impacto na própria cor das bandeiras. Isso eu desconhecia, imagino que muitas pessoas devam desconhecer também, o porquê de muitas das bandeiras dos países sul-americanos que vem, tem o vermelho, mas muitos são em faixas, né? E uma das faixas, seja para horizontal ou para vertical, ela segue na cor do vermelho. Por que isso? Ele é o acordo que nossos três líderes, né? É pela batalha. Para ter evolução, Fábio, tem que ter uma revolução. E revolução, não tem revolução dizendo, eu te dou tua liberdade. Não. Assim, me dá minha liberdade. É briga, é confronto. Então, a cor vermelha quer dizer sangue, sacrifícios de sangue, briga, batalha. Então, por isso, essa revolução nos dá um passo para evolução, que é a nossa independência. Assim, nós tratamos de que todos os países que nós ajudamos a tomar a independência, como Bolívia, Venezuela, né? Venezuela e Peru, por exemplo, tem vermelho. Então, o que quer dizer? A sangue do escravo. A bandeira da Colômbia também, se não estou enganado. Tem vermelho também, mas são todos esses países que lutam. Claro. Se um país não luta, não tem a cor vermelha. Até os Estados Unidos tem vermelha, porque ele lutou contra a Inglaterra para ter independência. O que falta hoje, Mário, para o Haiti, de fato, como se diz no jargão popular aqui, embalar? Porque desde o terremoto e dos sucessivos casos, tiveram alguns impeachments, depois a própria instabilidade política, a destituição desse ou daquele presidente, refaz eleições e tal. Há uma missão de paz permanente lá, liderada pelo Brasil e com vários outros países que também de forma emanadas tentam colaborar na estabilização do Haiti, mas economicamente ele continua muito defasado, judiado, para usar um termo gaúcho. Até tu citas que foi feita uma contabilidade, nós estaríamos com uma faixa superior a 17 bilhões de euros, que seriam, digamos assim, a dívida da França para com o Haiti, porque o Haiti, quando se tornou independente, teve que dar verbas em dinheiro e ouro, tanto para a França quanto para os Estados Unidos. Ou seja, uma defasagem histórica de dinheiro e que hoje faz falta. Por onde passaria uma rearticulação definitiva do Haiti para não ficar dependendo de ajuda e, de fato, dar melhores condições de vida à sua população? Aqui eu faço também a diferença, eu falei também a diferença em ser independente e ser autônomo. Então, independência nós sonhamos e a essa meta ser independente, mas não preparamos, não tinha um projeto de vida
para ser autônomo. Então, o primeiro que posso dizer na minha autocrítica é esse dinheiro, esse valor que pagamos à França e também aos Estados Unidos para indenizar a França e para reconhecer-nos a independência e o país fica pobre. Porque naquela época da Revolução, queimamos tudo, era uma briga muito grande, né? Tínhamos que pagar a França. Mas o país mesmo, como que fica? Sem lucro, sem nada, sem trabalho. Aí não éramos só autônomos. Então, para o país sair de zero, para subir o nível ali do crescimento, não era fácil. E a questão política, né? A crise política e as ditaduras, que a Haiti passa por várias ditaduras. Então, a última foi do Papadoc Bebidoc. Mas muitos haitianos também consideram o regime do Jean-Bertrand Aristide na segunda etapa, né, foram dois governos deles. O governo deles, né, foi impeachmentado 2 vezes, mas considerado na segunda vez como um ditador também. Enfim, desde então o Haiti, desequilíbrio político, então dá um desequilíbrio econômico, faltando investidores, né? Apesar de que nós temos lucro a partir da pesca, né, da cana-de-açúcar, da manga. Ainda a matriz econômica é muito primária, né? Dependente sempre de uma tipologia só, né? Isso. Cana-de-açúcar e café. Café, isso. Também o turismo também. Nós, a partir de uma crise política e econômica, né, até dá um desequilíbrio na parte... dos turistas, né? Eu gostaria que tu comparasses a ideia de negritude. Nós tivemos uma grande leva de negros que vieram aqui para o Brasil já num tempo remoto, onde tu te incluis também, haitianos, senegaleses, ganeses, em Caxias do Sul isso foi muito percebido. O que vocês encontram naquilo que nós chamamos aqui dentro do Brasil de negritude? Que é a identificação com o samba, com o aspecto religioso, a própria cultura afro-brasileira, como se denomina. Vocês se identificam com a negritude brasileira? Vocês entendem que deveria ser diferente? Como é que é o contato do negro com o negro quando chega no Brasil? O brasileiro que é negro talvez pode ter um certo ressentimento de ser chamado de negro. Eu posso ver essa diferença, em Caxias, né, um brasileiro que é negro mesmo, porque às vezes ele vai, eu não sou negro, mas sou pardo, outra cor. Mas é uma questão sociológica, antropológica, né, que não podemos misturar os dois termos. A história do Haiti é diferente da história dele. Então, o Haiti mesmo é um povo que lutou pela independência. Então, ser chamado de negro o senso de pertencimento acaba sendo diferente. É uma honra. A negritude, nós levamos a negritude por onde estivemos, né? Em todos os lados. Mário, eu quero te agradecer imensamente. Nós estamos passando um pouquinho do tempo, mas foi interessantíssimo, tanto do ponto de vista de conhecer aspectos do Haiti, quanto da própria apropriação, com perdão pela redundância, de vários conceitos aqui históricos e filosóficos que tu pudeste compartilhar conosco, que foi um privilégio poder abordar a tua obra, ainda que de forma sintetizada dentro do Café com Letras. Muito obrigado. Eu agradeço também, Fábio, pelo convite, né? E também o povo haitiano se sente valorizado também, né? Através desse livro e através desse convite, né? Mostrando o valor e a negritude mesmo das origens, né, africanas. Muito obrigado. Obrigado. Acabamos de conversar então com Mário Noel, ele que nos brindou com a obra aqui, Escravos ou Escravizados, Haiti, uma história de paixão, de luta e de sofrimento. Fica então essa dica do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.